Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu estou aqui com o Ivan e o Sérgio novamente, e hoje nós vamos falar como trabalhar e ajudar alunos tímidos. Para começar, Ivan, você, quando você era estudante de inglês, você era tímido? Você teve que trabalhar com a timidez? Ou você, desde o começo, já tinha uma facilidade de comunicação na sala de aula também, como aluno? Não, eu sempre fui muito tímido, tanto quanto aluno, quanto como professor. Eu sou uma pessoa bastante tímida. Foi para mim uma grande luta, e ainda o é, uma grande luta, a timidez. E você, Sérgio, como é que você era como aluno? E lembrando que o Ivan foi seu professor a maior parte do tempo, então se você falar besteira, ele vai te desmentir aqui, hein? Eu não posso mentir aqui. Você sabe que inicialmente, o Ivan, não sei se ele vai lembrar, inicialmente eu era mais tímido, depois eu comecei a me soltar mais. Mas é interessante que a timidez não era só relacionada com o inglês, era uma questão mesmo de personalidade, né? Eu acho que tinha muita questão de falar em público, de se expor e cometer erro. Mas depois, logo que eu já comecei a gostar bastante da coisa, eu acho que até desenvolvi uma persona falando inglês, o que me ajudou bastante inicialmente. É que esse é um assunto interessante, né? Normalmente nós pensamos nos nossos alunos, mas nós nunca falamos com eles sobre a nossa realidade, né? Que eles nos olham como professores e pensam que a gente sempre foi assim, né? Que como professor a gente entra, dá aula, fala sobre tudo, porque é a nossa responsabilidade ser o líder, né? Direcionar toda a aula. Acho que às vezes eu não para pensar que inclusive o professor, ele também pode ser tímido, né? Eu era muito tímido e eu tinha aquele problema de não querer cometer erros, né? Eu me cobrava muito. Então, sempre que eu falava uma frase, alguma coisa e saía com algum erro, eu ficava o dia inteiro depois pensando nisso e isso me bloqueava nas aulas seguintes, né? Mas hoje nós vamos trabalhar aqui alguns tópicos que nós podemos usar para ajudar os alunos. O primeiro seria a importância de warm-up activities, nós pensarmos em atividades já no início da aula que poderiam ajudar esses alunos tímidos. O que nós poderíamos fazer, Sérgio? Eu acho muito importante essa parte que você mencionou, a gente sempre pensa em warm-up activities para engajar os alunos, né, para que eles se envolvam com o tópico da aula, o que de fato é extremamente importante. Mas uma coisa que eu percebo, que principalmente para quem é tímido, é a questão de ter que falar, né? Enquanto o tímido está trabalhando com o livro curso, escrevendo e fazendo coisas ah, por si só, sozinho, não é um problema, mas a partir do momento que o tímido tem que se expor, tem que responder perguntas, tem que trabalhar em duplas ou trabalhar em trios, é aí que as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Então, eu acho bastante importante esses exercícios por diversos motivos. Eu me lembro, por exemplo, que muitas das vezes, quando eu tinha que interagir com outros estudantes, né, na sala de aula, o problema não era só em inglês, era também a questão de faltar ideias, eu não sabia o que falar. Embora o meu inglês poderia ser suficiente para eu poder fazer atividade, mas me faltava ideias. Então, eu acho que quando a gente faz uma warm-up activity, principalmente ajudando os alunos a brainstorm, né, ideias, para que eles tenham o que falar durante o exercício, é extremamente importante. Ivan, você pensava nesse ponto, nas suas warm-up activities, em conseguir engajar os alunos, especialmente aqueles que eram mais tímidos? No começo de carreira, confesso que não, mas à medida que a gente vai ficando vai se questionando mais a respeito da prática, você começa querer incluir maior número de pessoas, maior número de alunos e poder cuidar de cada um dentro das suas especificidades, né? E quando eu era aluno mesmo, eu lembro que o que o Sérgio falou faz muito sentido, né? A gente está trabalhando no nosso trabalho normal, e aí nós vamos para uma sala de aula aprender inglês, e falar sobre um assunto que não tem nada a ver com a nossa vida, às vezes. Às vezes é sobre o mercado financeiro, às vezes é sobre viagens ao exterior. Então, uma atividade como a que o Sérgio mencionou é importante para dar essa confiança, porque muito da timidez é um pouco de falta de confiança, né? Dar essa confiança para que se torne um pouco mais aventureiro, vamos dizer, na hora de falar. Ah, e eu lembro também que na minha prática de aula, eu costumava fazer esses warm-ups sempre que possível em grupos menores. Às vezes tinha uma turma com 15 alunos. Então, quando você coloca em grupos menores, 3 alunos aqui, 4 alunos, a timidez vai sendo mais facilmente lidada, né, com. Então, isso
funciona bem. Eu acho que é uma boa coisa para todo professor pôr em mente, né? Tem que perceber que tem alunos ali inseguros ou tímidos, vale a pena considerar esses warm-ups mais de vocabulário focado e também com grupos menores. E uma última dica nesse tópico é você conhecer muito bem os alunos tímidos do que eles gostam, para que você consiga incorporar alguma coisa na qual ele já domina ou ele gosta de falar, né? Que ele vai se sentir mais seguro. Então é importante você conhecer melhor os seus alunos, do que eles gostam, tipo de música, entretenimento, jogos e por aí vai, né? Para você conseguir adequar o seu warm-up para alguma coisa que faça sentido, especialmente para esses alunos mais tímidos, para que eles se sintam mais confiantes, né? Outro ponto legal para a gente trabalhar, que a gente separou aqui, é a ideia de pair and share. Ou seja, ao invés de expor o aluno para a turma toda, colocar ele em pares, para que ele possa se sentir mais à vontade com outra pessoa, e depois de já ter conversado com o seu par, aí sim ele expor para a turma o que ele aprendeu, é um ambiente mais seguro. O que você tem a dizer sobre isso, Sérgio? Eu concordo, Du. Eu acho que a língua, não só para a questão da comunicação, né? Você aprende inglês para se comunicar com outras pessoas. Então, essa é a importância de trabalhar em duplas, trabalhar em trios. Tem essa questão social envolvida, mas também eu acho que ajuda muito, porque enquanto você está ouvindo outra pessoa, você tem esse tempo de refletir sobre aquilo que você escreveu, sobre aquilo que você pensou, faz você ver as coisas de outras perspectivas, né? E eu queria adicionar uma coisa também a respeito disso, que eu acho que se conecta bem com a questão do warm-up, com essa questão também do pair share. Uma coisa que eu não fazia antes, que o Ivan mencionou, e depois de um tempo eu comecei a fazer, comecei a perceber resultados, dar um tempo para o aluno poder se preparar antes de fazer a atividade. Que eu estava no começo de carreira, naquela vibe de tudo muito rápido, dinâmico, né? Já começa, acaba isso, vai para aquilo, tal, e tudo tem que ser muito, muito fã. E aí você começa a perceber, por exemplo, que essa agitação toda, para quem é tímido, né, que é o que a nossa conversa hoje está girando em torno desse tipo de personalidade, é extremamente complicado, porque às vezes a pessoa é mais introspectiva, ela precisa de um tempo para processar aquilo, e você não dá nem tempo para ela poder entender o que ela tem que fazer, ela já tem que pensar, já tem que né, compartilhar e fazer uma coisa com outros alunos. E aí caiu a ficha também de realmente o aluno, antes de né, ter que compartilhar, dar um tempo para ele pensar não só o que ele quer falar, o que ela quer falar, mas como eles vão falar aquilo. Né? Então, eu acho que ter um tempo para processar é muito importante para quem é tímido, para poder organizar as ideias. Eu tenho essa dificuldade até hoje. Eu não me considero uma pessoa né, tão tímida ainda hoje, mas se eu estou participando, por exemplo, de um workshop com outros professores, eu gosto de ter esse tempo para eu poder organizar as minhas ideias mentalmente antes de eu ter que expor elas ou de compartilhar com outros teachers. Eu acho que é importante ter um tempo de preparação. O que você acha sobre isso aí, Ivan, de não ter essa afobação, né, de querer montar várias. Normalmente nós preparamos as aulas e nós temos vários, vou fazer isso, vemos várias etapas, né? Como é que a gente pode trabalhar para que seja uma coisa mais calma, assim, e que com isso a gente possa beneficiar esses alunos mais tímidos? Como é que você vê isso? É o que o Sérgio falou mesmo, é você tirar esse tempo para dar esse tempo para o aluno, né? Para que ele possa sair do mundo de onde ele chegou para entrar no mundo da aula que começa com um tema, como a gente já falou, totalmente variado. Então, eu acho que essa dica do Sérgio foi sensacional. Sobre fazer pair work, esse tipo de coisas, eu também tem várias teorias, alguns dizem para você sempre colocar os alunos que têm um pouco uma performance melhor com alunos que têm uma performance menor, enfim, tem várias ideias. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer e que eu acho que funcionou foi sempre colocar alunos diferentes nos pares, para que mesmo aqueles alunos mais tímidos conheçam todos os outros estudantes, e a impressão que eu tenho é que quando você conhece alguém, você fica menos um tracking desses pares, para que todos passem com todos se conhecendo melhor, a timidez vai baixar como um todo.
Eu concordo, né? Que normalmente, quando nós montamos um grupo, nós podemos perceber que um aluno, ele normalmente se conecta muito com um ou dois alunos que são, que eles têm mais a ver, né? Ou por questão de jogos, personalidade, alguma coisa que o aluno fica preso a outro aluno, né? E nós temos que ter esse olhar atento para que ele não sempre fique com a mesma pessoa, para justamente ele trabalhar a timidez, que ele se exponha e que ele converse com todo tipo de aluno na turma, né? O próximo tópico seria role playing, que seria uma outra dica interessante, porque o aluno ele não estaria no papel dele mesmo. O Sérgio não seria o Sérgio. Nesse momento, ele seria o vendedor da loja ou o cliente da loja. Ele seria o rapaz pedindo informações no metrô, ou ele seria o oficial do metrô. Então, nesse momento, ao incorporar um outro personagem, isso também poderia ajudar os tímidos. Você acha que é por aí, Sérgio? Com certeza, eu lembro que o primeiro roleplay que eu fiz na vida foi com o Ivan, né? O Ivan, ele era o professor do grupo e ele pediu pra gente fazer um roleplay que envolvia uma situação de restaurante. E, e como foi a primeira vez que eu tinha trabalhado como, né, como aluno, eu achei aquilo fascinante, assim, de ter a oportunidade de fingir que eu era um waiter e aí interagir com outra pessoa e fazer as falas do garçom. Eu achei muito legal. Eu acho que é o ponto que você mencionou. Para quem é tímido, principalmente você, né, poder agir, né, fingindo que você é uma outra pessoa. E é interessante, eu já não era mais um bebê quando eu fiz aquilo, né? Para falar assim que eu estava no mundo infantil, então foi legal fantasiar. Não, não, eu já tinha já uma certa idade, mas mesmo assim foi bem legal ter tido essa oportunidade. E eu acho que os alunos gostam bastante, né, de ter essa oportunidade de fingir ser outra pessoa, ou pensar, por exemplo, né, como que eu agiria nessa situação. Porque você traz, de certa forma, né, você tenta emular na sala de aula o que é uma situação social, né? E faz com que o aluno pense em diversas formas que aquela conversa pode desenvolver. Ivan, o Sérgio foi um bom garçom? O Sérgio, como garçom, é um excelente professor de inglês. É, é, ainda baseado no que o Sérgio mencionou, eu gostaria de dar mais uma contribuição. O roleplay, ele realmente ele é muito legal, mas ele precisa de uma estrutura. A gente não pode simplesmente soltar o aluno e falar assim, olha, agora você é um garçom, você é um cliente e se virem aí. Não, é importante que a gente estruture esse roleplay para que o aluno, vamos levar em consideração que seja um aluno tímido, que é o tópico da nossa conversa de hoje, que esse aluno ele tenha o mínimo do que é necessário para falar. Então, talvez prompts, né, os prompts ajudam bastante. Talvez eu cheguei a fazer isso também, fazer roleplays compartilhados, assim, como se fosse a mesma cena, mas grupos diferentes, de modo que eles tinham tempo para preparar, para ensaiar, como se fosse uma pequena peça de teatro mesmo. Então, eles pensavam nas falas, pensavam nos prompts, e quando iam fazer a atuação, e já tinha mais propriedade, já tinha mais confiança, e isso faria com que, então, a timidez também diminuísse, né? Então, eu acho que o roleplay, ele é super legal, só precisa ser bem estruturado, bem pensado antes, para o aluno chegar lá na frente também e ficar e agora, o que eu vou fazer? Pode até piorar a situação, né? E um Verdade. outro, e um outro roleplay que eu acho bem legal seria você trabalhar com a questão humorística, que ao invés de ser algo sério, por exemplo, um restaurante, que nem o Sérgio deu a ideia, que a ideia é que seja engraçado mesmo. Então, dar espaço para os alunos darem respostas absurdas, tipo assim, você tem é, peixe e Coca-Cola? Não tem Coca-Cola. Então me veja arroz, feijão e Coca-Cola, tipo assim, que seria uma surpresa para ter na conversa, assim, algumas brincadeiras, alguma coisa que não precisa ser tão sério também, né? Que com isso você estaria trabalhando também o inglês dos alunos e até a questão da timidez, porque seria algo mais relaxante. Legal, Du, eu tenho uma coisinha para adicionar. O Ivan me fez lembrar agora, baseado no que ele falou. Eu estava dando esses dias um treinamento e uma professora, e a gente entrou nesse assunto de atividades comunicativas e acabamos entrando na questão do roleplay. E essa professora falou que a percepção dela de roleplay era basicamente ter um texto, né, para que os dois, por exemplo, dois alunos, cada um lia uma parte e ela entendia aquilo como roleplay, ou seja, um lê uma parte do texto, outro lê o outro. Eu acho legal também mencionar que, na verdade, o que a gente está falando é algo que não é
não é uma leitura, né? É onde dois alunos vão interpretar situações, dois, três, quatro alunos vão interpretar situações diferentes. A gente tinha mencionado anteriormente a importância de ajudar os alunos com a questão das ideias, mas eu acho que o Ivan mencionou um ponto interessante que é legal realmente reforçar. Se a gente expor os alunos, né, que geralmente essa language do roleplay vai vir do listening ou de uma atividade de leitura, falar para eles fazerem roleplay sem que eles realmente tenham aquela linguagem de fácil acesso, pode ter uma consequência não muito legal. Eles pode ser desastroso no sentido de eles não conseguirem lembrar o que tem que falar. Então, eu também gosto de trabalhar bastante com prompts. Ou palavras-chave, que eles vão conseguir olhar na lousa e lembrar, através de uma palavra-chave, aquilo que eles vão ter que falar. Então, eu acho que é importante dar esse suporte, né? O que a gente chama de scaffolding, né? Para que eles consigam ser bem-sucedidos no desenvolvimento dessa atividade. Justamente esse era um dos tópicos que nós iríamos mencionar, né? De, por exemplo, sentence starters. Nós não precisamos dar todo o diálogo, mas nós podemos dar o início, né? As frases para que ele monte, tipo, o que é o padrão, né? Tipo, I would love to, e deixa o espaço para que o aluno complete. Então, esse tipo de frase daria mais segurança para o aluno, porque ele não terá aquele problema, como é que eu falo? Ele já sabe como se fala a frase, aí ele monta o final com o que ele quer. Você chegava a trabalhar bastante com isso também, Ivan? Você tem alguma dica a respeito? Eu acho que essas dicas que foram mencionadas são muito boas, mas eu sempre fui um grande fã dos prompts que acaba entrando aqui na questão dos sentence starters, né? Eu acho que no momento de nervosismo, coisas simples a gente acaba esquecendo. Mesmo pessoas experientes como a gente tem que fazer sei lá, uma palestra, alguma coisa sob pressão, coisas triviais escapam, né? Até por isso que a gente costuma usar algum recurso visual para apoiar, seja um esboço, seja um PowerPoint, coisa assim. Então, eu acho ainda mais quem está aprendendo, tem toda a insegurança, né? Então, é uma ótima ideia os starters, os prompts que foram mencionados aqui, são boas ideias. E um outro tópico que nós decidimos trabalhar aqui é a questão do feedback, em duas linhas de frentes importantes. A primeira é nós mostrarmos para o aluno que nós estamos analisando o progresso dele em relação à timidez, né? E mostrar para o aluno, olha, parabéns, você está melhorando, você está conseguindo explorar melhor essa parte comunicativa. Então, trabalhar com essa questão de mostrar para o aluno que nós percebemos o progresso dele e estamos acompanhando. E o segundo ponto também de feedback, de mostrar para o aluno que cometer erros está tudo bem, né? Deixar o aluno tranquilo com relação a cometer erros. O que você tem a falar, Sérgio, para a gente sobre esses dois pontos? Eu dei aula particular para um aluno, acho que quase 2 anos, que basicamente ele tinha esses dois problemas. Ele era extremamente tímido, extremamente inteligente, extremamente tímido, e ele não tinha uma boa atitude, uma atitude positiva com relação aos erros. A atitude dele era bem negativa. Então, assim, ele via erros como uma coisa que erros que, assim, você devia evitar a qualquer custo. E ele não enxergava o erro como. Para a gente, que é professor, é muito fácil ver isso, né? Mas ele não enxergava o erro como parte do processo, assim, como algo que é inevitável você fazer até você conseguir, né, incorporar a forma correta. Então, o que isso acontecia? Eu via que acabava afetando muito a questão do desenvolvimento da fluência dele, porque era aquela coisa da pessoa que é overthinker, né? Ele ficava pensando 10 vezes antes dele produzir uma frase, porque ele queria que aquela frase fosse 100% correta. Então, a gente teve assim várias conversas em que eu dava feedback para ele, mostrando que o fato dele estar tendo tanto, né, dificuldade, estar levando tanto tempo para ele desenvolver uma fluência, mesmo tendo aulas particulares, e não era só uma aula por semana, era um número razoável, estava relacionado não com a inteligência dele, porque, como eu mencionei, ele era extremamente inteligente, mas com o fato da atitude dele. Quando ele começou a entender, por exemplo, que ele realmente ia ter que correr riscos, né, entre aspas, porque se ele quisesse desenvolver fluência, ele ia ter que experimentar mais com a língua, ele ia ter que se arriscar mais. Se arriscando mais, consequentemente, ele ia cometer mais erros. Mas isso não era negativo. Os erros dele iam mostrar para a gente o que ele precisava melhorar. A partir do momento que ele virou essa chavinha e começou a entender isso, começou a experimentar com a língua, tentar mais, ele teve uma melhora na fluência assim, gigantesca, num período curto de tempo. Então, assim, estava relacionado com a cognição dele? Não. Estava relacionado com a parte de inteligência? Absolutamente não. Era questão mesmo de mudar a atitude com relação ao que ele estava fazendo. Eu acho que o feedback foi fundamental para que ele pudesse entender isso. E você, Ivan, o que você tem a falar sobre feedback, tanto para
mostrar que você está interessado no aluno e no progresso dele, e também em relação ao estar bem, cometer erros. Acho que tem várias coisas a serem consideradas, mas uma delas que o erro para nós, professores, né? O erro é uma janela para dentro da cognição do aluno. Quando a gente ouve um erro, uma incorreção, qualquer coisa do tipo, a gente consegue entender como ele está pensando. Então, é material extremamente valioso para nós, né? Porque enxergando isso, a gente sabe a maneira que ele está pensando e a gente consegue tomar ação positiva ou negativa. Assim, positiva ou negativa, que eu digo assim, a gente pode tomar uma ação positiva ou a gente pode deixar, porque talvez não é o momento de entrar e corrigir aquele aspecto que ele errou, né? Isso o professor consegue fazer com tranquilidade, julgar qual é o momento correto de decidir se é necessária uma intervenção. E as coisas que o Sérgio falou ressoam bastante com o jeito que eu penso. A gente percebe que muitos de nós, a gente vem de uma escola de vida onde o erro não é aceitável, onde o erro é recriminado, onde o erro indica inferioridade, né? E quando a gente consegue dar um feedback desse tipo para o aluno, que, como o Sérgio mencionou, né, que olha, o erro não tem a ver com a sua inteligência, o erro não tem a ver com uma série de coisas pré-concepções que você deve ter na cabeça, e a pessoa entende isso, a vida fica muito mais fácil, né? Eu acho que é importante esse feedback honesto e contínuo, porque realmente não é uma coisa que a gente carrega a vida toda, né? Na empresa a gente não pode cometer erros, às vezes na família você era muito recriminado porque cometia erros. Então por que que na escola, ao aprender um idioma, o erro é uma coisa olhada de outra forma, né? Ah, e uma outra coisa que eu evitaria ao trazer esse tipo de feedback é fazer comparações com a língua materna. É bem provável que vocês ouviram pessoas falando assim, mas nem português a gente fala direito, né? Ou coisas assim, né? Esse tipo de comparação, no meu ponto de vista, é muito improdutivo, porque é, as habilidades, as competências são completamente diferentes. A gente fala português ou ouve português no momento que a gente está na barriga da nossa mãe, né? E aí nós temos essa sensação que estudando um outro idioma 2 horas por semana, em algum momento a gente vai ter essa habilidade de comparar essas duas línguas, a estrangeira e a que veio desde o berço, né? Então, eu acho que é importante, ao dar feedback, deixar sempre as habilidades que nós temos com a nossa língua materna um pouco fora do assunto, porque não são coisas compatíveis. E se a gente quiser comparar, a gente vai sempre ser frustrado. E aí, consequentemente, a gente pode não ter esse senso de achievement, né? De que a gente está conseguindo realmente aprender alguma coisa. Então, acho que são esses pontos que eu gostaria de adicionar ao que o Sérgio falou. E quando nós tratamos de erros, nós temos que analisar sob a ótica dos alunos e dos professores. Uma dica interessante para os professores é, por exemplo, você abrir um Facebook, Instagram, qualquer página, e ir nos comentários, por exemplo, de nativos, porque às vezes você mostra erros de brasileiros, o aluno não se convence. Então, você entra numa página americana, por exemplo, ou de qualquer país, e mostra como há vários erros dos próprios nativos. O erro, ele faz parte do dia a dia. Então, é importante que o aluno veja os próprios nativos cometendo vários erros, alguns erros bem perceptíveis que até, dependendo do nível do aluno, ele mesmo vai conseguir reconhecer, e com isso ele vai ficar mais tranquilo, ele vai conseguir relaxar e cometer erros. Mas este ponto não tira a importância do professor de manter a qualidade de aula e não se manter somente nesses materiais, né? Não é porque você pode falar and que você não vai ensinar a forma correta do verbo to be. Você, como professor, você pode até mostrar as variações, mas você não pode também fugir de mostrar, ensinar o que deve ser ensinado. Mas esse contraponto de mostrar aos alunos que o erro não é só do aluno de inglês, ele vai fazer parte da sua língua para sempre, e que os nativos fazem, normalmente também ajuda bastante os alunos.
E como último ponto que a gente colocou aqui, é a questão de oferecer escolhas para os alunos, né? Normalmente nós pensamos por nós mesmos. Ah, o que que eu posso fazer para ajudar o meu aluno tímido? Você já pensou em você perguntar para o aluno o que que você acha que nós poderíamos trabalhar? O que que eu poderia pôr na sala de aula que você acha que facilitaria? Então, nós trabalharmos com escolhas, né? Com dar o poder de escolha para os alunos e levar alternativas, para que o aluno também possa negociar o que pode ser trabalhado melhor na sala de aula. O que você acha sobre isso, Sérgio? Super importante, eu acho que assim, não só para o aluno tímido, como para qualquer aluno, né, vai ter a oportunidade de escolher algo que é relevante, que é significativo, vai fazer toda a diferença no processo de aprendizado, pela questão do engajamento, né? Você se engaja muito mais com aquilo que é importante para você do que com aquilo que é irrelevante, né? E para fechar minha parte, eu gostaria de dar uma última dica. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando aqui de várias aulas que eu tive a oportunidade de observar de professores e comportamentos de alunos e coisas que são recorrentes. Então, eu gostaria de fechar minha parte dando uma dica que hoje eu vejo que tem muito professor que desenvolve o próprio material, né? Ao invés de usar um livro curso, desenvolve o próprio material. E eu vejo que, às vezes, principalmente quando a gente fala de aluno tímido e aluno que é iniciante, combina esses dois fatores, timidez com iniciante, eu vejo que, às vezes, os professores desenvolvem uma tarefa, uma atividade, um task, que é extremamente complexo para aquele aluno daquele determinado nível, e principalmente ainda dificulta mais pelo fato do aluno ser tímido, e ainda o aluno vai ter que usar um determinado nível de linguagem que já não é tão fácil. Então, eu vejo assim, tem um problema que são duas complexidades envolvidas. A complexidade da língua que vai ter que ser usada para aquele aluno iniciante, mais a complexidade da tarefa que tem que ser cumprida. Então, a minha dica final é, para quem desenvolve o material próprio, e mesmo para quem usa Coursebook, também a gente pode pensar em adaptar, quando você for pensar no aluno, aquele aluno tímido, que vai precisar de mais tempo para pensar, que vai precisar pensar não só o que vai falar, mas como falar, tentar estabelecer um meio termo entre uma atividade que seja fácil de ser feita ou combinando assim a questão da complexidade da língua com a complexidade da tarefa. Se a tarefa já for difícil, então a linguagem que vai ter que ser utilizada um pouco mais, ou menos desafiadora, eu diria. Ou o contrário, se a quantidade de língua que vai ser usada para aquela tarefa é um tanto quanto complexa, então uma tarefa que seja um pouco menos desafiadora, para evitar ter essas duas coisas juntas, complexidade de língua mais complexidade de tarefa, que eu acho que isso dificulta muito a vida de quem é iniciante e tímido. Então, algo para se pensar, porque eu já vi vários casos em que essas duas coisas não estavam bem equilibradas e foi frustrante ver o aluno não conseguindo produzir. Uau, excelente colocação, Sérgio. E você, Ivan, como é que você vê essa questão de negociar escolhas, né? Você vê com o aluno o que ele acha interessante e suas dicas finais sobre o assunto. Eu acho super importante. Eu acho que a gente não deve nunca forçar uma situação, porque pode só criar mais traumas, mais dificuldades. Então, se perceber que o aluno está resistente, evitar expô-lo em frente aos demais. E eu acho que esse tipo de negociação deve ser feito entre professor e aluno. Então, depois da aula, em algum outro momento, chamar esse aluno para um bate-papo e mostrar essa preocupação com ele, né? E perguntar você se sente mais confortável com esse tipo de atividade, com aquela, porque também fazer isso no meio de mais 10, 12 alunos que podem depois acabar piorando a situação, não é legal. Então, mas essa conversa individual faz muito sentido, e aí começar a agir assim, sem que os demais percebam. Quando for a vez do aluno mais tímido participar, gentilmente colocar para ele a opção que ele se sente mais confortável. Isso vai dar confiança para ele. Não significa que nós, por exemplo, ao invés de é uma produção oral e nós possibilitamos que ele escreva ao invés de falar. Isso não vai ser sempre assim, porque a partir do momento que ele ganha a confiança, que ele se sente mais seguro, ele vai começar a falar também. É um acordo temporário para um bem maior no futuro, né? Então, eu sou muito a favor disso, principalmente quando é feito assim, individualmente, com o aluno que precisa de um apoio extra. Muito bem, como dica final, eu daria para os professores não serem tão reativos quando você está tendo essa conversa pós-aula com o aluno. O que acontece? O aluno tímido, ele às vezes ele tem
uma certa dificuldade em se expressar. E às vezes ele te fala uma frase, ele emite alguma ideia, e você já quer, no momento, dar uma solução. Então, você trabalhar mais com perguntas, para que ele consiga explorar melhor o que ele está querendo dizer, né? E às vezes ele fala alguma coisa, você interpreta erroneamente, às vezes até pela forma como ele colocou a ideia dele, e você está dando uma solução que não é o que ela precisa. Então, ao invés de você dar as soluções, crie perguntas, assim como psicólogos fazem, que conduzam o aluno a ele mesmo chegar a uma resposta. Que, às vezes, você fala, então, na aula que vem, você vai fazer uma apresentação de 5 minutos. Não, então, fala assim, então você tem dificuldade? Você acha que você conseguiria fazer uma apresentação? Não. Mas você acha que o problema é estar lá na frente ou porque há muita coisa você vai se perder? Ah, acho que eu vou me perder. Então, se você acha que se você trabalhasse num tempo menor, seria mais tranquilo? Quanto tempo você acha que você conseguiria fazer a apresentação que estaria bem? Ele fala, 30 segundos. Estaria disposto a tentar esses 30 segundos na próxima aula? Então, veja que, ao conduzir o aluno, você está dando o espaço para que ele consiga refletir e ele consiga dar uma resposta que ele esteja muito bem com isso, né? Então, ao invés de sermos reativos e já tentar dar a solução para o aluno, por perguntas, nós trabalharmos juntamente com ele o que é melhor para ele. Muito bem, eu espero que todos tenham gostado deste episódio e não sejam tímidos nos comentários, né? Se vocês gostaram e quiserem compartilhar com a gente como vocês trabalham com os alunos tímidos, o que vocês fazem, será um prazer. Muito obrigado, Ivan. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado, Obrigado, pessoal. Ivan. Valeu. Obrigado. Um abraço. Até mais. Thank you.